Hoje nós vamos ranquear todos os deuses que aparecem em God of War, seja o da mitologia grega ou seja da mitologia nórdica, então vambora. Lembrando que eu vou levar aqui em consideração o quão igual o deus do jogo é em relação ao deus da mitologia, seja em história ou em aparência, e vai ter muito do meu gosto pessoal aqui também. Os rankings vão desde melhorou o original até ruim, então vambora. Vamos então começar pela Afrodite, que é muito famosa pela aparição dela em God of War 3, né, que eu não posso nem colocar aqui na tela, porque senão o YouTube vai desmonetizar o meu vídeo. Mas de toda forma, assim que ela aparece ali em God of War 3, ela já diz pro Kratos que ele não seria um deus da guerra, mas ainda pode se deitar com ela, que seria uma referência a uma história que também ocorre na mitologia grega. Talvez seja até a mais famosa da Afrodite. Kratos, it's been far too long. Even though you are no longer the god of war, you can still share my bed. Em que ela acaba traindo o seu marido Hefesto com o deus da guerra, o Ares, que assim que o Hefesto sai de casa, o Ares aparece lá e se deita com Afrodite, só que como o Hefesto já estava imaginando que isso acontecia, ele faz uma armadilha para os dois, e quando eles se deitam, uma rede cai sobre eles, o Hefesto volta e chama todos os outros deuses do Olimpo para ver tudo o que estava acontecendo, e Afrodite e Ares têm que se afastar um pouco ali do Olimpo por causa da vergonha que eles teriam passado. Bem, essa história é até mesmo reforçada ali no universo de God of War, quando Kratos passa pelo portal e se encontra com Hefesto novamente, e o próprio Hefesto pergunta por Kratos se Afrodite teria tido em sua cama um outro deus da guerra. Kratos, tell me, has Aphrodite conquered another god of war? That is a question you should ask your wife. Então dá pra dizer que em personalidade a Afrodite do jogo combina com a Afrodite mitológica. Porém, em questão de aparência, não dá pra dizer se combina ou não com o da mitologia, porque nas histórias apenas diz que a Afrodite é muito bonita. Aí, se você acha a Afrodite do jogo feia ou bonita, é bem subjetivo. Eu vou deixar como uma boa adaptação. Agora vamos para a Angerboda, que tem uma parte muito boa dela na história e tem uma parte muito ruim em relação à adaptação. A parte boa é quando falam do Bosque de Ferro, que é um lugar muito esquecido da mitologia nórdica, mas é o lugar de onde vieram os dois lobos que são filhos de Fenrir, o Skoll e o Hati. E dizem que ali no Bosque de Ferro também tem uma velha senhora que dizem ser a própria Angerboda. E dizem que essa velha senhora seria a mãe do Skoll e o Hati. Sendo assim, ela teria tido filhos com o seu próprio filho. E apesar de ser uma história muito bizarra, eu acho muito legal terem lembrado disso. Agora a parte ruim é que assim, Angerboda não é muito lembrada por essa história do Bosque de Ferro, mas é muito lembrada pelos filhos que ela teve com o Loki, que são a Hela, o Fenrir e a Jormungandr. Porque assim, a gente não tem nada disso no jogo, a Hela não tá presente e a gente até tem o Fenrir e a Jormungandr. Só que nenhum dos dois é filho direto nem do Atreus e nem da Angerboda. Eles até tentam colocar isso de maneira metafórica ali no jogo, falando que a Angerboda agora cuida do Fenrir e o Atreus também, que a Jormungandr foi criada pelos dois, quando os dois colocaram a alma de um gigante em uma cobra e depois ela viraria a serpente de Midgard, etc. Mas eu achei que foi só uma decisão apressada para explicarem de alguma forma, para referenciar a mitologia de alguma forma e valeu. Assim, eu não gosto da explicação que deram, então pra mim vai ficar ruim. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de compartilhar ele, de se inscrever no canal e de curtir o vídeo aí porque me ajuda pra caramba, hein? O Ares é um deus que pra mim a personalidade dele no jogo combina muito com a personalidade da mitologia, porque ele é um deus extremamente sangrento, é muito impulsivo, ele tem uma rivalidade com a Atena, que é uma outra deusa da guerra, que é uma deusa protetora da cidade de Atenas, que é a cidade que ele está atacando ali no primeiro jogo. E o fato dele ser derrotado pelo Kratos também combina pra mim, porque ele já foi derrotado outras vezes por outros mortais, como o Hércules, ou até mesmo pelo Diomedes, que estava inclusive tendo ajuda ali no momento da Atena, que é uma deusa que também acaba ajudando o Kratos. A única coisa que não combina pra mim é essa aparência dele e essas perninhas de aranha que ele tem. Não tem nada a ver. Na mitologia dizem que ele é um ser extremamente bonito, tanto que ele chama a atenção da Afrodite. E assim, tudo bem que beleza é um negócio subjetivo, mas eu acho muito difícil alguém achar esse Ares aí do jogo bonito. Só isso que peca pra mim, do resto eu acho uma boa adaptação. Diria até que é melhor que o original. Artemis só aparece no primeiro jogo e é quando ela dá uma espada pro Kratos. E muita gente fala que essa espada é ruim, mas eu achava extremamente satisfatório usar ela e partir os inimigos no meio. Mas enfim, quando ela dá essa espada, ela fala pro Kratos que usava essa espada para caçar titãs. O que não faz muito sentido, porque na mitologia, quando ocorreu a titanomaquia, a briga de olimpianos e titãs, Artemis nem tinha nascido ainda. Artemis. Kratos, the gods demand more of you. You have learned to use the blades of chaos well, but they alone will not carry you to the end of your task. I offer you the very blade I used to slay a titan.
Mas é só essa aparição que ela faz, depois ela some, não tem explicação nenhuma. Inclusive eu descobri que essa imagem que eu tô utilizando dela aí no ranking seria na verdade o design dela pra ela aparecer em God of War. Ou seja, ela seria basicamente um centauro, não sei exatamente porquê, mas ela seria. Bem, como ela apareceu pouco e ainda teve coisa errada sobre ela, não tem como não ficar ruim, né? Agora, nossa querida Athena, que nossa, eu acho ela muito bem adaptada. Primeiro que ela já aparece com armadura, ou seja, ela é uma deusa da guerra, assim como ocorre na mitologia grega. E também é uma deusa da sabedoria. E assim como na mitologia, se você olhar para Athena, você pode achar que ela é uma deusa extremamente boazinha. Só que ela não é, tem que tomar muito cuidado com ela. Porque várias vezes na mitologia ela tentou dar rasteira em alguém. Por exemplo, ela tentou na rebelião do Olimpo e tornar a nova rainha do Olimpo quando prenderam os Zeus. Ou também quando ela perdeu uma disputa ali de tecer com Aracne, ela transformou a Aracne em uma aranha. E ainda por cima temos a história da Medusa, em que ela foi atacada por Poseidon no templo da Atena, ou templo de Minerva, que seria Atena na mitologia romana. Atena, mesmo vendo tudo o que aconteceu, ainda puniu a Medusa, transformando ela em um monstro terrível. E no jogo não é diferente, ela ajuda a gente em God of War 1 e 2, e ali no final do 3 a gente descobre que na verdade era tudo um plano de Atena para pegar o poder da caixa de Pandora para ela. Então assim, eu acho muito bem adaptado a Atena, para mim é até melhor que o original. O Atlas é um caso meio curioso, porque assim, originalmente na mitologia, dizem que ele seria um general dos titãs que participou da titanomaquia, só que como ele acabou sendo derrotado junto com seus parentes ali pelos Zeus e seus irmãos, ele acabou sendo punido segurando o céu eternamente, sempre separando Gaia, que é a terra, do seu marido, que era Urano, o céu, ou seja, segura o céu, correto? Agora em God of War, o negócio é bem diferente. Dizem que ele também teria participado da titanomaquia, só que a sua alma acabou sendo sugada pelo Hades. Ele ficou bastante tempo sendo punido lá no Tártaro. Só que em Chains of Olympus ele foi libertado pela Perséfone para participar do seu plano de destruir o Pilar do Mundo. E no final da história, quando Zeus derrota Perséfone, ele acaba tendo que colocar o Atlas ali no lugar do Pilar do Mundo, já que o Pilar estava bastante destruído. Depois até em God of War 2 a gente encontra o Atlas novamente, a gente até dá um alívio para ele destruindo um pouco de suas correntes. Como deu para entender, em vez dele segurar o céu, em God of War ele segura na verdade o mundo, que é bem diferente, né? Essa forma aí do Atlas também não tá muito correta, porque os titãs, apesar de serem chamados de titãs, são apenas deuses antigos e não os seres monstruosos e gigantes. Eles têm a aparência de humanos mesmo, assim como os deuses normais. Assim, eu gosto do Atlas, mas eu acho que dava para melhorar a adaptação. Bem, o Baldur ou Baldur é o principal vilão ou antagonista do God of War de 2018, aquele que começa a mitologia nórdica. Bem, o que eles mudaram assim, em essência, foi a personalidade do Baldur, porque ele é extremamente babaca no jogo, ele até quer matar a mãe dele, que é a Freya. Só que na mitologia não é assim, ele é extremamente querido por todos os deuses por causa do jeito dele, por causa da bondade dele. E na mitologia, a mãe dele na verdade é a Frigg, e ela faz com que todas as coisas do mundo prometam não machucá-lo, exceto uma plantinha. Só que o Loki acaba descobrindo isso e por ciúmes acaba lançando uma flecha utilizando o deus Roger, que é o deus cego, com visco na ponta, e isso mata o Baldur. Isso até é referenciado no final do jogo de 2018, quando o Atreus acaba machucando as mãos do Baldur com alguma coisa que tem visco ali. E isso quebra toda a magia da Freya e faz com que tanto o Atreus quanto o Kratos possam machucá-lo e matá-lo. O que é isso? Eu tô sentindo! Eu posso sentir tudo! E assim, apesar do Baldur ser invulnerável, ele não é um deus muito guerreiro, tanto que não tem histórias dele lutando com alguém. E ali no jogo ele é porradeiro, né? O que é até legal, mas não é muito fiel. E também não tem nada de rastreador, como o Odin chama ele lá no God of War Ragnarok. Já o Baldur, ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil, e agora se foi por sua causa. Mas assim, em geral, eu acho uma adaptação ok. O Caronte aparece em Chains of Olympus, quando o Kratos tenta passar pelo barco dele, só que como o Kratos tá vivo, o Caronte não gosta e começa a trocar soco com o Kratos. Bem, assim como ocorre no jogo, o Caronte é o barqueiro do mundo dos mortos, aquele que recebe as almas de Hermes, recebe uma moeda também, então leva eles para o Hades.
E assim como ocorre no jogo também, o Caronte é filho de Nyx, a deusa que personifica a noite. E também é um dos primordiais, os seres mais antigos da mitologia grega. Só que assim, ele não tinha essa forma de monstro que ele tem no jogo não, tá? Ele era representado mais como um homem mais velho, barbudo ali, que carregava um leme. E apenas isso. Porque assim, eu acho uma adaptação ok pro jogo. Ele aparece no God of War de celular como sendo o chefe final. Ele foi enviado pelos deuses para parar o Kratos, pela sua caçada a um assassino misterioso lá. E tanto no jogo quanto na mitologia, ele é filho do deus Hermes, e no jogo ele é mensageiro dos deuses. Porque assim, ele é muito pouco referenciado na mitologia, então não tem nem muito o que eu falar. Ele realmente é mais aprofundado na história, apesar de aparecer pouco, então ele é melhor que o original, não tem o que eu fazer. Agora o próximo aqui, o Epimeteu, é um negócio meio esquisito, né? Porque o Epimeteu é irmão do Prometeu, aquele que também aparece em God of War 2, que está sendo punido pelos Zeus e tudo mais. Ele junto com seu irmão ajudaram a criar os seres vivos do mundo. Só que nem tem muito o que eu falar dele no jogo, porque ele morre já no começo do 3. Quando ele aparece, ele já morre pro Poseidon. Um hit apenas. Ele tem essa forma monstruosa que, como eu disse, não tem nada a ver, né? Os titãs aparecem como se fossem os deuses normais mesmo, com a aparência de humano. Então assim, eu acho muito ruim. A Erinys é filha do Thanatos e aparece em God of War Ghost of Sparta. E assim, não tem uma Erinys na mitologia grega, mas tem as Euríneas, que seriam as Fúrias, que eu até vou falar mais pra frente, porque elas também aparecem em God of War. Ela acabou sendo inventada pro jogo, não tem muito o que eu falar também, vou colocar em ruim. E agora nós vamos para o Frey e para a Freya. A Freya e o Frey eu achei sim uma boa adaptação, eu só não vou colocar melhor que o original, porque eu acho que faltou o jogo explicar o que aconteceu de fato na guerra dos Aesir contra os Vanir, porque eles resolveram a questão da guerra diferente da mitologia, porque na mitologia eles resolveram isso daí trocando reféns, né? O Frey, a Freya e o Njord foram para Asgard, enquanto o Mimir e o Hoenir foram para Vanaheim. Só que no jogo tudo se resolveu com a Freya casando com Odin, o que é bem diferente. E a Freya até mesmo assumiu todas as questões da Frigg na mitologia, o que pode até parecer que o jogo resolveu deletar um personagem ali da história, né? Resolveu deletar uma deusa. Mas de fato, assim, se você pegar na raiz da mitologia nórdica, você vai ver que a Freya e a Frigg podiam sim ser uma mesma deusa que foi se separando com o tempo e tornando duas deusas. Mas assim, eu achei muito legal. A gente tem a Freya sendo a rainha das Valquírias, a gente tem o Frey sendo o rei dos elfos e tudo mais, mas eu acho que faltou mais explicar essa questão da guerra mesmo. Mas agora vamos para as Fúrias. Bem, as Fúrias, na mitologia, nasceram depois que o Cronos acabou cortando as boletas do pai, do sangue disso aí, acabou nascendo elas. No jogo, elas também acabam nascendo do sangue de um primordial. Ocorre na cena ali de abertura do God of War Ascension. E na mitologia, elas acabaram recebendo a função lá no submundo de punir aqueles que fizeram crimes horrendos durante a vida. E no jogo, elas punem aqueles que quebram juramentos, e por isso que elas vão atrás do Kratos no God of War Ascension, porque ele quebrou um juramento com o deus Ares. Bem, a questão da história tá bem fiel até, mas o que pega um pouquinho ali nas Fúrias é a aparência, porque no jogo cada uma delas tem uma aparência diferente e um poder diferente. Já na mitologia grega, as três têm aparências semelhantes, sendo basicamente bruxas aladas. Mas mesmo com a aparência, eu acho uma boa adaptação até. A Gaia do jogo tem a essência total da Gaia da mitologia grega, porque tanto na mitologia quanto no jogo, vira e mexe, ela quer derrubar quem tá no poder. Na mitologia, ela tenta derrubar e consegue derrubar o Urano, o Cronos, depois tenta derrubar os Zeus com o Tifão, e no jogo ela até mesmo tenta derrubar os Zeus ajudando o Kratos, subindo ali no Olimpo. E depois derruba literalmente o Kratos traindo ele. Então pra mim a Gaia, a essência dela tá ali. A única coisa que peca é que a Gaia no jogo é um titã, a mitologia ela é um primordial, mas em geral eu acho que ela é até melhor que o original, viu, de tão bem feita que ela é. Antes eu até fiz, eu acho que uma tier list de Hades aí, eu coloquei o Hades de God of War lá em cima, mas depois eu parei pra pensar que assim, de fato, o Hades de God of War não tem nada a ver com o Hades mitológico, nem em aparência e nem em história. Primeiro que ele não tem essas armas aí que o Hades do God of War usa, essas garrinhas que puxam alma. Ele até tem um elmo, logicamente, mas ele não tem essa aparência monstruosa, ele não é gigantesco, ele não se envolve em problemas, ele nem se envolveria nesse negócio aí do Kratos invadindo o Olimpo e matando todo mundo. E de fato, assim, eu acho que ele é uma adaptação ruim, infelizmente. Cara, o Hefesto de God of War eu gosto muito dele. Se você olha pra ele, você vê que esse cara sofreu na vida, cara. Você vê que esse cara sofreu na vida, foi corno, ficou coxo depois que a mãe dele jogou ele do Olimpo. Você vê que o cara sofreu, cara. Eu gosto muito dele. E realmente passa esse ar as histórias dele na mitologia. Porque o Hefesto só se ferra, mano. Só se ferra, coitado, velho. Agora o Heimdall, cara.
Assim, ele não é um adolescente na história, né? Na mitologia nórdica. Mas o jogo ali, ele cumpre o papel dele, que é de ser um babaca com o Loki, né? Porque o Heimdall e o Loki se odeiam na mitologia nórdica. O jogo faz isso, o jogo faz com que você controle o Atreus e pegue uma raiva desgraçada pelo Heimdall. Só que, pô, o Heimdall também é chamado de pai da humanidade, né? Porque dizem que ele teria se envolvido com vários humanos e com isso criado várias pessoas ali na Terra. Eu não consigo imaginar o Heimdall fazendo isso, né? Ok, não, dá pra melhorar, vai. Dá pra melhorar, dava pra colocar um Heimdall um pouquinho mais velho ali, enfim. Dá pra melhorar. Aí era o legal que, assim como a Hefesto, você olha pra ela e você vê que ela passou por muita coisa, né? Principalmente na mão dos Zeus, com as traições e tudo mais. Ela até cita ali que está extremamente brava, porque o que tá causando todo esse problema ali em God of War 3 é o Kratos, né? Que é um outro filho bastardo de Zeus. Só que assim, diferente do Hefesto, a Hera é dita ser muito bonita na mitologia grega, a mais bonita de todas as deusas. E não confundam beleza de bonita com sensualidade, tá? Porque em sensualidade a Afrodite é a maior, mas em beleza a Hera é mais. E lá no jogo ela está completamente lascada, né? Ela tá judiada, coitadinha aqui. O que eu acho que dava pra melhorar. Agora, o Hércules, é que também tem muita pouca coisa do Hércules. Ele até cita os trabalhos que ele fez e tudo mais. E diz até que o 13º trabalho dele seria ali acabar com o Kratos. E diz que o Kratos seria o favorito de Zeus, o que é meio esquisito, né? É porque o Zeus tentou matar o Kratos. Mas assim, eu gosto do Hércules. Eu acho que aqui foi bem entregue pro tempo que ele teve. Eu acho que é ok. Galera, pro vídeo não ficar gigantesco, eu vou continuar a tier list em um outro vídeo, beleza? O vídeo já tá gravado, já tá pronto, eu só não sei quando eu vou lançar ainda, porque depende de como vocês vão reagir a esse vídeo aqui. Então se o vídeo já pegar 1000 likes rapidamente, eu já solto ele no domingo dessa semana aqui, beleza? Então se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo, hype aí, que quanto melhor ele vai, mais rápido eu solto a segunda parte, beleza? E comenta aí também se eu esqueci de colocar algum deus, algum personagem aí na tier list, que eu já coloco pra segunda parte também. Valeu, falou, tchau.